Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Vamos, pela graça do Senhor Jesus e com o auxílio do Espírito Santo, essa semana vamos estudarmos a lição sobre a lei de Deus no templo celestial. É a lição de número 15. Que o Senhor nos dê a boa influência do seu Espírito Santo para que possa iluminar a nossa compreensão e abrir também os nossos olhos para a sua palavra. O versuário aqui, o verso de Eclesiastes 12, 13 e 14 nos fala assim: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Eclesiastes 12, 13 e 14, como já falamos, né? Então é um texto de muita profundidade. É um texto muito sério. Salomão diz que o fim de todas as coisas é guardar os mandamentos de Deus. Ele fala ainda, né? É o dever. Nós temos uma obrigação, um dever. Não é algo que pode ser feito por acaso. E assim que Deus há de trazer a juízo tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Vamos então à primeira pergunta, que nos fala o seguinte: como é chamado o lugar em que fica a arca do concerto? O que significa, na sétima trombeta, haver o anúncio de que o santuário celestial se abriu e foi visto a arca? Aqui no livro do Apocalipse tem um texto, o capítulo 11, 15 e 16. Tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus prostram-se sobre o seu rosto e adoram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tens tomado o teu grande poder e começaste a reinar. Iraram-se, na verdade, as nações, então veio a tua ira e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensa a seus servos, os profetas, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e é o tempo de destruir os que destroem a terra. Abriu-se o santuário de Deus, que está no céu, e no seu santuário foi visto a arca do seu pacto, e houve relâmpagos, vozes, trovões e terremotos, e grande saraivada. Muito importante aqui esses versos da palavra de Deus, do Apocalipse, texto esses proféticos que já houve acontecimento, e vivemos também em acontecimento em cima desses versos aqui, especialmente o verso 18, né? Eu vou ler aqui o pensamento para a gente compreender melhor as perguntas. Conflito do século 433. Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. Apocalipse 11, 19. A arca do concerto de Deus está no Santo dos Santos, ou no lugar santíssimo, que é o segundo compartimento do santuário. No ministério do tabernáculo terrestre, que servia como exemplar,
e sombra das coisas celestiais. Este compartimento se abria somente no grande dia da expiação para a purificação do santuário. Portanto, o anúncio de que o templo de Deus se abrira no céu e de que fora visto a arca do seu concerto, indica a abertura no lugar santíssimo dos santuários celestiais em 1844. Ao entrar Cristo ali para efetuar a obra finalizadora da expiação, os que pela fé seguiram seu sumo sacerdote, ao iniciar ele o ministério no lugar santíssimo, contemplaram a arca do seu concerto, como houvesse estudado o assunto do santuário, chegaram a compreender a mudança operada no ministério do Salvador e viram que ele agora oficiava diante da arca de Deus, pleiteando com seu sangue em favor dos pecadores. Muito importante, muito profunda, né? Então, como é chamado o lugar em que fica a arca do concerto, chamado Santo dos Santos. Está dentro ali do Santo dos Santos, como está escrito aqui. E a segunda parte fala sobre a sétima trombeta, né? Esse pensamento aqui, ele é remoto. Quando Israel, eles iam efetuar lá o dia da expiação, era tocada uma trombeta para todos se prepararem para aquele dia. Chamado, a trombeta tocava e naquele momento, no final do ano, eles ali se preparavam. Mesma forma hoje, a trombeta foi tocada aqui em forma de acontecimentos, como foi dito aqui, né? Em 1833 até 44 houve aquela grande manifestação das verdades de Deus a serem anunciadas, a vinda e a hora do seu juízo. Assim, todos aqueles pregadores que anunciaram a vinda do juízo de Deus a esta terra, eles estavam tocando uma trombeta, anunciando a vinda e a hora de Cristo aqui, muito bem entendido. Então, nós vivemos nesse momento, um grande dia da expiação, né? Então, houve aquela manifestação daqueles estudos, a manifestação da compreensão das profecias da 2030 de manhã, de Daniel 8:14. Então, na realidade, diz aqui que quando Cristo entrou no santuário celestial, eles viram essa mudança, entenderam que Jesus passou do santo para o Santíssimo. Vamos na segunda pergunta, nos diz, letra A. No tabernáculo terrestre, onde ficavam duas tábuas da lei? Letra B. Onde se encontra o grande original da lei divina? Letra C. Por que a lei de Deus deve permanecer para sempre? Então, a primeira pergunta nos fala do tabernáculo terrestre, onde ficava ali a arca. Vamos aqui ao grande conflito, 433. A arca do tabernáculo terrestre, contida duas tábuas de pedra, sobre as quais se achavam escritos os preceitos da lei de Deus. A arca era mero receptáculo das tábuas da lei, e a presença desses preceitos divinos é que lhe dava valor e santidade. Quando se abriu o templo de Deus no céu, foi visto a arca do seu testemunho. Dentro dos santos, no santuário celestial, achava-se guardada sagradamente a lei divina, a lei que fora pronunciada pelo próprio Deus em meio dos trovões do Sinai e escrita por seu próprio dedo nas tábuas de pedra. A lei de Deus no santuário celestial é o grande original de que os preceitos escritos em tábua de pedra, registrado por Moisés no Pentateuco, eram uma transcrição exata. Os que chegaram à compreensão deste ponto importante foram assim levados a ver o caráter sagrado e imutável da lei divina. Viram como nunca dantes
a força das palavras do Salvador, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei. 5:18 São Mateus. A lei de Deus, sendo a revelação de sua vontade, a transcrição do seu caráter, deve permanecer para sempre, como uma fiel testemunha no céu. Nenhum mandamento foi anulado, nenhum jota ou um tio se mudou. Diz o salmista: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. 119:89. São fiéis todos os seus mandamentos, permanece firme para todo sempre. O Salmo 111, 7, 8. Então, no tabernáculo terrestre, onde ficava as tábuas da lei, lógico, né? Ela ficava justamente no lugar santo, né? Santo dos santos, né? Santo dos santos, entendeu? Então a lei de Deus ficava naquele receptáculo, né? Ali era a presença dos mandamentos de Deus, dava ali o valor de uma santidade muito grande. E quando foi visto lá no céu, quando foi visto a arca do seu testemunho, também estava no santo dos santos. Então a arca de Deus, tanto na terra como no céu, ela ficava onde? Dentro do santo dos santos, ali onde entrava ali onde entrava ali o sumo sacerdote. É uma lei, diz aqui, que foi efetuada pelo próprio Deus, né? Foi uma lei que foi dada para Moisés no Monte Sinai, e aqui é um relato sagrado muito importante, o próprio dedo de Deus, né, que efetuara aquelas tábuas da lei. Agora, o grande original divina, né, como já falamos, o grande no santuário celestial, ele é o grande original. Então nós temos aí uma cópia na terra, e no céu nós temos a original, uma transcrição perfeitamente e exata. E aqui Davi vem falando, né? Vem falando por que a lei de Deus deve permanecer para sempre. Porque a lei de Deus é uma revelação da vontade de Deus. A vontade de Deus ela está revelada ali nos 10 mandamentos: não mata, não rouba, não adultera, etc, né? Honra teu pai e a tua mãe. E essa lei vai permanecer para sempre. Fiéis são esses testemunhos, né? Fiéis para todos sempre. A lei de Deus vai permanecer, né? Então é importante que o movimento do Advento em 44, eles entenderam essa razão, né? Por que da lei de Deus, por que de todo aquele movimento se estendeu a compreensão da santa lei de Deus. Vamos então à pergunta de número 3. Letra A diz: o que se encontra no centro dos 10 mandamentos? Assim, através do estudo do santuário, do assunto do santuário, para o qual questão foram despertados, após examinarem a palavra de Deus, a que decisão chegaram. Então aqui, o que se encontra, né, no decálogo dos 10 mandamentos, bem no centro dos 10 mandamentos? Vamos ler aqui a notilha com o fim do século, 434. No próprio centro do decálogo está o 4º mandamento, conforme foi a princípio proclamado. Lembra-te, do dia do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Portanto, em 6 dias fez o seu céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. O Espírito de Deus tocou o coração dos que estudavam a sua palavra, impressionava-os a convicção de que haviam ignorantemente transgredido esse preceito, deixando de tomar em consideração o dia de repouso do Criador. Começaram a examinar as razões para a observância do primeiro dia da semana em lugar do que Deus havia santificado. Não puderam achar nas Escrituras prova alguma de que o 4º mandamento tivesse sido abolido ou
de que o sábado fora mudado. A bênção que a princípio destacava o sétimo dia nunca fora removido. Sinceramente, tinham estudado a procurar conhecer e fazer a vontade de Deus. Agora, como vice-transgressores da sua lei, encheu-lhe o coração de tristeza, manifestaram lealdade para com Deus, santificando o seu sábado. Então, bem no centro da lei de Deus encontra esse mandamento. Lembra-te do sábado para o santificar. Então, a pergunta é, através do estudo que foi despertado para eles, foi despertado que eles tinham que obedecer o sábado. Eles tinham que ter o sábado como princípio, como princípio da Escritura Sagrada, como Deus queria. Então, ignorantemente, a pessoa transgride, mas tem uma hora que Deus dá a entender, dá luz, clareia, Então, o sábado, ele está dentro, como falamos aqui, ele está dentro, está entre o centro da lei de Deus, e assim o Espírito Santo tocou na vida daquelas pessoas. Eles entenderam que o sábado jamais foi anulado, E o sábado, como diz aqui, o sábado, a bênção que a princípio destacava o sétimo dia, nunca foram removidas. Então, o sábado é o sétimo dia da semana. Então, os pioneiros adventistas, com a influência do Espírito Santo, eles entenderam, e ali tomaram, segundo diz aqui, tomaram uma decisão, tomaram uma decisão ao lado da verdade para santificar o santo sábado. Vamos então à pergunta de número 4. Como era o real motivo de haver tanta oposição e exposição da doutrina do ministério de Cristo no santuário celestial? Então, que motivo dava essa oposição? E muitos faziam a sua exposição da doutrina de Cristo no santuário celestial. No grande conflito, na página 435, nos fala assim, meus irmãos: muito e tenazes foram os esforços feitos para subverter-lhes a fé. Ninguém poderia deixar de ver que, se o santuário terrestre era uma figura do modelo do celestial, a lei depositada na arca, na terra, era uma transcrição exata da lei na arca, que está no céu. E que a aceitação da verdade concedente ao santuário celestial envolvia o reconhecimento dos requisitos da lei de Deus e da obrigatoriedade do sábado do quarto mandamento. Aí estava o segredo da oposição atroz e decidida à exposição harmoniosa das Escrituras, que revelavam o ministério de Cristo no santuário celestial. Os homens procuravam fechar a porta que Deus havia aberto e abrir a que ele fechara. Mas o que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Tinha declarado: eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém a pode fechar. Apocalipse 3, 7, 8. E Cristo abrir a porta, ou o ministério no lugar santíssimo. Resplandecia a luz por aquela porta aberta no santuário celestial. E demonstrou-se estar o quarto mandamento, incluído na lei que ali se acha encerrada, e que Deus estabeleceu, ninguém pode derribar. Então, qual era o motivo da exposição, Qual era o motivo ali deles, O grande motivo ali que levou foi a ter certeza da obrigatoriedade da lei de Deus, que a lei de Deus tinha que ser observado, e que Cristo, na realidade, ao passar do lugar santo para o Santíssimo, ele abriu uma porta, entrou no lugar santíssimo e raiou sobre eles o conhecimento do seu trabalho em frente aos 10 mandamentos.
Muito importante aqui, né, que essa inimizade, esse esforço, né, para subverter a fé daquele povo era muito grande. Aqueles que não aceitaram a razão da fé deles, o qual agora lhe pregavam que Cristo passara do santo para o santíssimo para efetuar a sua última obra em favor do seu povo. Mas deviam entender a obrigatoriedade do sábado do quarto mandamento. Então houve oposição? Houve. Foi decidido a atroz oposição? Foi. Mas dentro da Escritura Sagrada, eles revelaram todo esse mistério. Cristo agora passara do santo para o lugar santíssimo do santuário celestial. Vamos então à pergunta de número 5, que nos fala o seguinte. Letra A. No que se constitui as mensagens dos anjos em Apocalipse 14? Letra B. Para o que aponta o anúncio do primeiro anjo de que vinda é a hora do seu juízo? Letra C. O que é essencial a fim de guardar a lei divina? Todas essas perguntas encontramos a resposta aqui na nota do Conflito do Século 435. Vamos lá. Os que aceitaram a luz relativa à mediação de Cristo e à perpetuidade da lei de Deus acharam que essas eram as verdades apresentadas no capítulo 14 de Apocalipse. As mensagens deste capítulo constituem uma tríplice advertência que deve preparar os habitantes da terra para a segunda vinda de Cristo. O anúncio vinda e a hora do seu juízo, de Apocalipse 14, versículo 7, aponta para a obra finalizadora do ministério de Cristo para a salvação dos homens. Anuncia uma verdade que deve ser proclamada até que cesse a intercessão do Salvador e ele volte à terra para receber seu povo. A obra do juízo que começou em 1844 deve continuar até que os casos de todos estejam decididos, tanto dos vivos como dos mortos. Disso se conclui que ela se estenderá até o fim do tempo de graça para a humanidade, a fim de que os homens possam preparar-se para estar em pé no juízo. A mensagem lhe ordena temer a Deus e dar-lhe glória, e adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar, e as fontes das águas. O resultado da aceitação destas mensagens é dada nessas palavras. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, a fim de que se preparem para o juízo. É necessário que os homens guardem a lei de Deus. Esta lei será a norma de caráter no juízo. Declara o apóstolo Paulo: todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. No dia em que Deus há de julgar o segredo de todos os homens por Jesus Cristo. E ele diz que aos que praticam a lei hão de ser justificados. Romanos 2, 12 a 16. A fé é essencial a fim de guardar a lei de Deus, pois sem fé é impossível agradar-lhe. E tudo que não é de fé é pecado. Então nós temos aqui o Hebreus 6, 11, 6 e Romanos 14, verso 23. É uma pergunta, o que constitui, né, essas mensagens? São mensagens de advertência para nós, né, que devemos nos preparar, mensagem de advertência, uma mensagem preparatória para a vinda de Cristo, né? Agora aqui se tratando, né, para que aponta o primeiro anjo. O primeiro anjo aponta para a vinda é hora do juízo de Deus. Temer a Deus e dar-lhe glória, porque vinda é hora do seu juízo. E o que é essencial a fim de guardar a lei de Deus? É essencial a fé. Temos fé que Jesus está fazendo o seu trabalho no santuário celestial, começando pelos mortos e terminando pelo caso dos vivos. Desde quando vem esse trabalho? Desde 1844.
Então nós somos alvo, nós somos objetivo, o propósito de Deus para nos salvar em Cristo Jesus, mas mediante o quê? Mediante a obediência a seus mandamentos. Então isso aponta para a obra finalizadora, o ministério de Cristo em favor da salvação de todos nós na face dessa terra. Que Deus nos abençoe, nos ajude, né? Possamos empenhar mediante a nossa fé, ter fé no trabalho de Cristo e se preparar para que quando o nosso nome for chamado, possamos estar entre os salvos. A pergunta de número 6 diz assim: somente como o nosso culto a Deus lhe será agradável. Então, como podemos agradar a Deus no nosso culto, na nossa vida, de modo geral, né? O Confim do Cego, na página 436, diz: pelo primeiro anjo, os homens são chamados a temer a Deus e dar-lhe glória, adorá-lo como Criador do céu e da terra. A fim de fazer isto, deve obedecer à lei, sua lei, diz Salomão: temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Sem a obediência aos seus mandamentos, nem o culto poderá ser agradável a Deus. Este é o amor de Deus, e guardemos seus mandamentos. O que desvia seus ouvidos de ouvir a lei, até essa oração será abominável. 1 João 3,5, Provérbios 28, verso 9. Então, como é que é agradável um culto, uma adoração a Deus? Quando nós reconhecemos a guarda dos seus mandamentos. Então, na mensagem do primeiro anjo, é uma chamada, né? Entre a tríplice mensagem, o primeiro anjo começa com: temei a Deus. Como é que teme a Deus? Guardando os seus mandamentos. Esse é o princípio da sabedoria que o homem deve ter, é reconhecer os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos de Deus. E Salomão lhe diz muito bem: sem obediência aos mandamentos, nem o culto de maneira nenhuma pode ser agradável a Deus. Então não pense aquele que conhece os mandamentos de Deus, transgride o mandamento de Deus, vai adorar a Deus, que Deus o aceita. Aqui é muito claro: sem obediência, nenhum culto pode ser agradável. Tanto como uma coletividade, como individual, devemos correr aos pés de Cristo, para que possamos obedecer os seus mandamentos. A pergunta de número 7 diz assim: no que se baseia nosso dever de adorar a Deus? Na continuação, 436 do Grande Conflito, diz assim: o dever de adorar a Deus se baseia no fato que Ele é o Criador e que Ele a todos os outros seres deve a existência. Todos nós devemos, né? Aonde quer que se apresente na Bíblia, seu direito à reverência e adoração acima dos deuses pagãos. Enumeram-se as provas de que seu poder criador, todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez o céu. Salmo 96, 25. A quem, pois, me farei semelhante? Para que ele seja semelhante, diz o Santo. Levantai vossos olhos, vede quem criou essas coisas. Assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 40, 25, 26, 45, 18. Diz o salmista: sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhamos diante do Senhor, que nos criou. Salmo 100, verso 3, 95, verso 6. E os seres santos que adoram a Deus nos céus, declaram, porque Ele é, devido a sua homenagem: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas. Então os anjos no céu reconhecem um ser eterno, Criador, nosso Pai Celestial, nosso Deus. Então como é que se baseia uma oração? Como é que se baseia um culto, uma adoração a Deus? Se baseia que Ele é o nosso Criador, nós somos a criatura. Nós devemos adorar Ele, a Ele devemos a existência, devemos a nossa vida. Então devemos adorar a Deus, somente a Deus, que Ele é o Senhor que fez o céu, a terra e o mar. Devemos nos aproximar a Deus, devemos nos ajoelhar perante o Senhor Deus e apresentar-lhe a sua grandeza, do seu grande amor em nos salvar em Jesus Cristo. A pergunta de número 8 diz:
Qual é o mandamento que aponta diretamente para Deus como Criador? Grande Conflito 437 diz assim: no capítulo 14 do Apocalipse, os homens são convidados a adorar o Criador. E a profecia revela uma classe de pessoas que, como resultado da tríplice mensagem, observam os mandamentos de Deus. Um desses mandamentos aponta diretamente para Deus como sendo o Criador. O quarto preceito declara: o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, porque esse dia fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor Deus o dia do sábado e o santificou. Êxodo 20, 10 e 11. Acerca do sábado, diz mais o Senhor, ser ele um sinal, para que saibas que eu sou o Senhor vosso Deus. E a razão apresentada é, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou e restaurou-se. Êxodo 31, 17, né? Então, o mandamento que aponta diretamente para Deus, né? Aí está no livro do Apocalipse 14, o Senhor que fez o céu, a terra e o mar. O Senhor que ao findar a obra criadora abençoou e santificou o sétimo dia. Então não existe uma bênção em primeiro dia, no terceiro dia, no quinto dia, não tem a bênção nesse dia. A bênção, meu irmão, ela é diretamente ao sétimo dia. Deus abençoou e o santificou. Então ele, diretamente, o quarto mandamento aponta para um Deus Criador dos céus e da terra. Vamos então à pergunta de número 9, que nos fala o seguinte: por que é tão importante o sábado, sendo dito que inclusive serve de sinal entre Deus e nós? Então a pergunta é por que, além do sábado ser importante, e inclusive existe um sinal entre nós e o nosso Pai Celestial é Deus. No livro de Ezequiel, no capítulo 20, o verso 12 e o verso 20, diz assim: demais lhe dei também os meus sábados, para que servisse de sinal entre mim e eles, a fim de que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Santificai os meus sábados, e eles servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Então esses dois versos aqui são iguais praticamente, no capítulo 20, o 12 e o 20. E quando a Bíblia apresenta dois versos iguais, isso é urgência para que possa ser reconhecido, obedecido e colocado na vida da gente em prática, né? Vamos ler agora aqui a notinha do Conflito do Século 437, que diz: a importância do sábado como memorial da criação consiste em conservar sempre presente o verdadeiro motivo de se render culto a Deus, porque Ele é o Criador e nós suas criaturas. O sábado, portanto, está no fundamento mesmo do culto divino, pois ensina esta grande verdade da maneira mais impressionante, e nenhuma outra instituição faz isto. O verdadeiro fundamento para o culto divino, não meramente o daquele que se realiza no sétimo dia, mas de todo o culto, encontra-se na distinção entre o Criador e suas criaturas. Este fato capital jamais poderá tornar-se obsoleto e jamais deverá ser esquecido. Foi para conservar esta verdade sempre perante o espírito dos homens que Deus instituiu o sábado no Éden, enquanto o fato de que Ele é o nosso Criador continua a ser a razão por que devemos adorá-lo. Permanecerá
o sábado como sinal e memória disto. Tivesse sido o sábado universalmente guardado, os pensamentos e afeições dos homens teriam sido dirigidos ao Criador, como objeto de reverência e culto. Jamais teria havido idólatra, ateu ou incrédulo. A guarda do sábado é um sinal de lealdade para com o seu verdadeiro povo, verdadeiro Deus, ele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, verso 7. Segue-se que a mensagem que ordena os homens a adorar a Deus e guardar os seus mandamentos apelará especialmente para que observamos o quarto mandamento. Então, a importância do sinal, a importância aqui do sábado, né, que a importância devido ele ser o memorial da criação, especialmente, né, o sábado nos chama a atenção de um Deus, Criador, que fez o céu, a terra e o mar, né, e é o fundamento do culto divino. No sábado se celebra o culto lá no céu, né? E são verdades essenciais. O sábado ele foi estabelecido e criado no princípio, segundo aqui lemos, do jardim do Éden. Adão e Eva santificavam e guardavam o santo sábado, né? Então o sábado, se tivesse sido universalmente guardado, né, as afeições dos homens que daqui teriam sido voltados, os pensamentos, e dirigidos a um ser e a um Criador. E aí, além do mais, né, se todo mundo reverenciasse e guardasse o dia sagrado, não teria ateu, incrédulo de maneira nenhuma, né, ou um idólatra, né, que é a idolatria. Guardar outro dia, guardar qualquer tipo de ser que se passe como Deus, não sendo o próprio Deus. Guardamos, nós só podemos adorar a Deus pelo céu, a terra e o mar, mediante a nossa fé e mediante o sacrifício e a morte de Jesus em nosso favor, né? Em qual visão já nos é revelada esta relação do santuário e o sábado? Quais mobílias são vistas em visão? Então vamos aqui ler a nota, né? Não temos verso bíblico, já lemos bastante, mas vamos ler a nota. Que visão houve essa revelação do santuário celestial com relação ao santo sábado do Senhor e as mobílias que estavam onde? Dentro lá do local sagrado. Em 1847, enquanto os irmãos estavam reunidos no sábado, em Topsy, Miami, o Senhor deu-me a seguinte visão. Sentíamos um incômodo espírito de oração. E ao orarmos, o Espírito Santo desceu sobre nós. Estávamos muito felizes. Logo perdi de vista as coisas terrestres. Eu fui arrebatado em visão da glória de Deus. Vi um anjo que voava ligeiramente para mim. Rápido levou-me da terra para a cidade santa. Na cidade vi um templo no qual entrei. Passei por uma porta antes que chegasse ao primeiro véu. Este véu foi erguido e eu entrei no lugar santo. E ali vi o altar de incenso, o castiçal com 7 lâmpadas e a mesa com os pães da proposição. Depois de ter eu contemplado a glória no lugar santo, Jesus levantou o segundo véu e eu passei para o Santo dos Santos. No lugar santíssimo vi uma arca, cujo o alto e lados eram do mais puro ouro. Em cada extremidade da arca havia um querubim com suas asas estendidas sobre ela. Tinha o rosto voltado para o outro e olhava para baixo. Entre os anjos estava um incensário de ouro sobre a arca. Onde estavam os anjos havia o brilho de excelente glória, como se fora a glória
do trono da habitação de Deus. Jesus estava junto à arca, e ao subirem eles a oração dos santos, a fumaça do incenso subia, e ele oferecia suas orações ao Pai com o fumo do incenso. Na arca estava a urna de ouro contendo o maná, a vara de Arão que florescera e as taubas de pedra que fora fechada como um livro. Jesus abriu-as e eu vi os 10 mandamentos nelas escritos com o dedo de Deus. Numa das tábuas havia 4 mandamentos e nas outras 6. O 4º mandamento da primeira tábua era mais brilhante do que os 6 da outra. Mas o 4º, o mandamento do sábado, brilhava mais do que os outros, pois o sábado foi separado para ser guardado em honra, em nome de Deus. O santo sábado tinha aparência gloriosa, um halo de glória o circundava. Vi que o mandamento do sábado não fora pregado na cruz. Se tivesse sido, os outros 9 também os teriam, e estariam na liberdade de transgredir a todos, bem como o 4º mandamento. Vi que Deus não havia mudado o sábado, pois ele jamais mudara, mas Roma tinha-o mudado do 7º para o 1º dia da semana, pois devia mudar os tempos e a lei, conforme do século. Perdão, primeiros escritos 32, vida e ensino 91. Que importância dessa nota, que importância dessa experiência da senhora Ellen White, né? Eles estavam ali no sábado, numa reunião, e ele sentiu aquele incômodo muito grande. De repente, eles se prostraram em oração, diz aqui. A presença do Espírito Santo desceu sobre eles, e logo ela perdeu de vista, lógico, tudo que é terreno. Ela foi voltada, o seu espírito, para o céu, para a eternidade. Então ali ela viu o altar de incenso, que é as mobílias, né? No primeiro compartimento. Ela viu o castiçal, viu o castiçal com as 7 lâmpadas, os pães da preposição. Depois de ter contemplado também o lugar santo, Jesus levantou o segundo véu. Então não existe nenhuma questão doutrinária que omita os 10 mandamentos ou o santuário celestial lá no céu. Em seguida, ela foi levada até o lugar santíssimo, conduzida pela presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela viu ali a arca, viu os anjos ali, estavam voltados ali, olhando para aquele, né? Todos eles com adoração a Deus, ali o trono de Deus, né? Ali estava o Salvador, Nosso Senhor, diante da arca, fazendo intercessão para o seu povo. E ali na arca estava, né? O que estava aqui na terra, na arca, estava o maná, a vara de Arão, que florescer, e as tábuas de pedra que se fechava como um livro, escrito pelo próprio dedo de Deus. Então, irmãos, aqui jamais a morte de Cristo, a cruz de Cristo, fez com que anulasse o santo sábado, né? Quanto mais anulasse os 10 mandamentos. O sábado jamais, quer dizer, a intercessão, jamais a morte de Cristo, a graça de Cristo, o seu trabalho nessa terra, na cruz do Calvário, fez com que invalidasse o santo sábado e muito mais os 9 mandamentos. Não. Ao contrário, o sábado ele brilha. O sábado brilha mais do que outro qualquer mandamento, que ele aponta a Deus como Criador do céu, da terra e do mar. E quem mudou o sábado para o domingo? Daniel 7:25. E cuidará em mudar os tempos e a lei. Proferirá palavra contra o Altíssimo e mudará os tempos e a lei.
e perseguirá os santos dos santos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, irmão. Foi a grande perseguição que está no Apocalipse de 1260 anos. E até hoje sofremos essa consequência da mudança da lei do sábado para o domingo. Mas o Senhor nos enviou uma tríplice mensagem que nos iluminou nosso entendimento para voltar a nossa vida, para voltar ao nosso espaço, a nossa fé no Criador do céu, da terra e do mar, e santificar o dia estabelecido pelo próprio Criador, o Santo Sábado, 7º dia da semana. A 11ª pergunta nos fala: Deus tem filhos honestos que ainda não reconheceram a verdade do sábado? O Apocalipse 18, do 1 até o verso 4, ele é bem claro, mas aqui eu vou ler só o verso 4. 18, verso 4, diz assim: Ouvi outra voz do céu, dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejais participante de seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Sai dela, sai de Babilônia, urgentemente, para que não sejam participantes dos flagelos, não seja participante de seus pecados. Primeiros Escritos, página 33, Vida e Ensino, página 93, diz assim: Eu vi que se Deus tivesse mudado o sábado do 7º dia para o 1º dia, ele teria mudado a redenção do mandamento do sábado, escrito nas tábuas de pedra, que estão agora na arca, no lugar santíssimo do templo celestial. E seria lido assim: o 1º dia é o sábado do seu teu Deus. Mas eu vi que nele se lê da mesma maneira, como foi escrito nas tábuas de pedra pelo dedo de Deus, e entregue a Moisés no monte Sinai. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Êxodo 20, verso 10. Vi que o santo sábado é e será o muro de separação entre o verdadeiro Israel de Deus e os incrédulos, e que o sábado é o grande fator que une corações dos queridos de Deus e os expectantes santos. Vi que Deus tinha filhos que não reconheciam o sábado e não o aguardavam. Eles não haviam rejeitado a luz sobre este ponto. E ao início do tempo de angústia, fomos cheios do Espírito Santo ao sairmos para proclamar o sábado mais amplamente. Isto enfureceu as igrejas e os adventistas nominais, pois não podiam refutar a verdade do sábado. E nesse tempo, os escolhidos de Deus viram todos claramente que tínhamos a verdade e saíram a enfrentar as perseguições conosco. E eu vi a espada, a fome, pestilência e grande confusão na terra. E os ímpios achavam-se que tínhamos acarretado juízo sobre eles, e se levantaram e tomaram conselho para desembaraçar a terra de nós, supondo que assim o mal seria contido. Uma experiência, que vai ocorrer na fase final. Então aqui, Deus tem filhos honestos? Tem, que vão guardar o sábado, Então ela viu que a mudança no sábado, Deus jamais teria mudado o sábado. Ele jamais tirou o sábado e escreveu o 1º dia da semana, como ela fala aqui, O 1º dia da semana era para estar escrito lá no céu: guarda o 1º dia da semana, que é o dia do teu Criador. Não, ela não viu isso. Ela viu claramente que o 7º dia é o sábado do seu teu Deus, com uma confirmação muito clara, Não adianta colocar o 1º dia da semana. Deus não mudou. Justamente ela viu como ele entregou para Moisés lá no monte Sinai. Então o sábado é a distinção, irmão. O sábado é a separação
dentre aqueles que são fiéis a Deus e aqueles que não são fiéis a Deus. Há duas classes, né? Os que guardam os mandamentos de Deus e aqueles que não guardam os mandamentos de Deus. Aqueles que reconhecem o sétimo dia e aqueles que reconhecem o primeiro dia da semana. Nós reconhecemos o santo sábado, o sétimo dia da semana. E muitos ainda vão se agregar a nós na fase final, diz aqui, na fase final, quando as igrejas estiverem, quando no início do tempo de angústia ali, bem no princípio, a proclamarmos o sábado amplamente, muitos se unirão aos fiéis, né? Muitos se unirão aos fiéis para proclamar essa clareza, essa verdade da santificação do santo sábado. E os ímpios vão se unir, diz aqui, né? Que vai haver a manifestação de Deus, tomará um conselho para exterminar aqueles que proclamam o santo sábado, o sétimo dia da semana. E eles tomarão o conselho para matar, desembaraçar da terra, todos aqueles que proclamam o sábado. Diz aqui que é nesse momento, quando ele vai dizer, bom, nós, ao matarmos esse povo, nós vamos sanar esse flagelo, essas pragas que estão caindo do céu. É ali que Deus se manifesta para o bem e a favor dos seus fiéis, dos seus filhos, que guardam o seu santo mandamento com especialidade o sétimo dia da semana. Deus abençoe e dê graça a sua palavra e nos dê o seu perdão e aumente a nossa fé no santo sábado, em nome eterno, nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.